Nós estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade. O programa Wellington Andrade de hoje, que já tem nos estúdios a presença do arquiteto Cláudio Rodrigues. O Cláudio está aí, sim, ele veio, pegou ônibus, chegou atrasado, mas veio. Antes de conversar com o Cláudio, nós vamos conversar com você sobre o restaurante Chopp Halle. É isso mesmo, cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. São 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Falar com você também sobre o Rei do Trigo, porque o Rei do Trigo é padaria e restaurante. Pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante, o Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160. Agora sim, então, conversando com o arquiteto e urbanista, é isso, né, Claudinho? Cláudio Rodrigues. Obrigado pela presença, Cláudio. Eu que agradeço, Wellington, mais uma vez, você abre espaço para a gente poder conversar com você e com a população de Guarujá e Vicente Carvalho sobre os problemas da cidade. E nós vamos, na medida do possível, de agora em diante, não só falar dos problemas, mas começar a dar algumas sugestões e algumas propostas que, na verdade, nós queremos é melhorar essa cidade, né? Certo. O Cláudio, teve um programa, acho que foi no penúltimo programa, você rasgou aí o RTG. O RTG, né? Infelizmente... O pessoal ligou para mim, o que o Claudinho está nervoso e tal. A gente não estava nervoso, o que a gente vê é um trabalho, né, que foi bem feito, bem executado, né, que foi a estruturação da RTG, feita por mim e pelo Moia. A RTG é o quê? Fala a Rede de Transportes de Guarujá. Nós saímos do CIT, né, que era o Sistema Integrado de Transporte, você tinha que fazer a baldeação, e eu e o Moia somos idealizadores da RTG, né, que são as 36 linhas que aí estão. Agora, sistema nenhum de ônibus funciona se o ônibus ficar na garagem. Lugar de ônibus é na rua, transitando. O Wellington comentou, né? Fiquei 35 minutos num ponto de ônibus para vir de Vicente Carvalho para cá, porque os ônibus saíam do terminal, entravam na Rua Maranhão, aí entravam na Particular Mauri, cruzava Tiago Ferreira e iam lá para frente do Shopping Itapema. Então eu acho que a Translitoral deve estar fazendo uma outra garagem em frente ao Shopping Itapema, porque transformar na Avenida Castelo Branco, naquele trecho da Rua São Paulo até a Tiago Ferreira, onde tem o Shopping Itapema, num verdadeiro estacionamento de ônibus. Estacionamento na rua, 10, né? 12 ônibus estacionados lá, esperando o horário de pico, esperando os pontos de ônibus lotarem para eles saírem. Então, na verdade, isso aí Mas o ônibus que você estava, ele fez isso aí? Não, estava dentro não, né? Não, os ônibus deixam as pessoas no terminal, vai embora. Como não é horário de pico, eles retornam e ficam esperando estacionados lá em frente ao Shopping Itapema, na Castelo Branco. E o povo se aglomerando nos pontos de ônibus, aquilo lá que a gente chama de pulmão. Então, eu acho que aquilo lá, na verdade, acho que é mais uma garagem em cima de área pública que a Translitoral está fazendo. Precisa ver aí com o Ministério Público, você, né? Precisa fotografar e mandar para eles. Já fotografa, já mandou, já tem denúncia no Face, já tem denúncia na ouvidoria, tem tudo quanto é denúncia. Na verdade, não tem fiscalização, né? A população está cansada de saber que ninguém fiscaliza e isso para Deus dará. Você vê, né? E a prefeita ganhou a eleição dizendo que ia mudar a aviação, né? Não, mudou para pior. Mudou para pior. População, aquilo que eu falei no outro programa, né? A prefeita sabe que o sistema tem problemas, porque as reclamações chegam todos os dias no gabinete. Os funcionários aqui da emissora, né, como os funcionários do fórum, que a gente está sempre no fórum, usam ônibus e sabem que está ruim o sistema. Né? A Câmara sabe, o Poder Legislativo sabe que está ruim, tanto sabe que a denúncia feita por mim e pelo Moia foi aprovada pela unanimidade. Quer dizer, que os ônibus demoram, ônibus lotados, que os ônibus estão sujos, que a tarifa é cara, que a garagem é compartilhada com outras atividades da empresa, que a arrecadação dos terminais ela não serve para baixar o preço da tarifa. Quer dizer, todos nós sabemos, o dono da empresa sabe, a população sabe. Infelizmente, o Ministério Público até agora não tomou nenhuma decisão, nenhuma ação efetiva para coibir isso aí. Agora, tem o contrato está acabando, né? Mas tem uma novidade aí, né, que você mandou sobre a denúncia do MP, não tem uma novidade que eles chamaram você, não, né? Não, com relação ao MP, veja bem, eles questionaram a prefeitura, por que a prefeitura não abriu o processo licitatório? A prefeitura não abriu o processo, só que nós já estamos no meados de março, né? Temos abril, maio e junho, 90 dias e até agora não se abriu a licitação. Uma licitação como essa vai demorar no mínimo 6 meses, era para ter sido aberto ano passado. E aí o que vai acontecer? No dia 12 de junho não vai dar tempo de fazer a licitação, como a de Santos está com problemas, vai ter um questionamento, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vai ser suspensa a licitação e no dia 12 de junho a Prefeitura vai fazer um contrato emergencial com quem? Com a própria Translitoral. Isso aqui eu já denunciei no teu programa, em primeira mão, né? Nós já havíamos anunciado isso no final do ano, isso vai acontecer, o Ministério Público já foi alertado sobre isso por escrito, eu e o Moia fizemos,
E até agora a prefeitura não abriu o processo licitatório. Por que não abriu a licitação até agora? Porque isso está sendo direcionado para mais um contrato emergencial. Você acha então que não vai ter, não vai ter nada de licitação então? Vai abrir a licitação, só que não dá tempo. Vai abrir em cima da hora. Em cima da hora, os prazos... Já está em cima da hora. Já está em cima, os prazos, a lei de licitações, a 8666, as visitas técnicas, qualquer empresa para sair de Santo André, São Bernardo, do interior, para vir para cá, ela precisa conhecer a cidade, conhecer os percursos, conhecer as linhas, saber o número de usuários, saber a demanda, a arrecadação, quantos funcionários, a mobilização da empresa sair de outra cidade para vir para cá. Ninguém vai vir. Vai aparecer a própria empresa e ela vai continuar aqui, infelizmente. Pode estar vendo má fé, então. Eu acredito que está tendo uma má gestão pública disso, uma má gestão. Como você falou, o contrato foi feito no ano de 2000. Quer dizer, está fazendo 15 anos que a gente sabe que o contrato vai acabar o mês que vem. 15 anos. Mas e nesses 15 anos não teve procedimento nenhum. Se fizer uma pesquisa de opinião pública, 90% da população está insatisfeita com o transporte público de Guarujá. Agora, a tábua de salvação para defender os interesses da população é o Ministério Público. A gente vê que até agora está fazendo, mas está de forma lenta. E o ônibus continua ruim, as pessoas continuam mofando no ponto de ônibus. A população é tratada que nem gado nessa cidade. Agora, eu fico triste com isso. A prefeita ganhou a eleição dizendo que ia melhorar o transporte, criticava bastante o transporte, que ia melhorar, era inimiga da aviação, parece que, inclusive, entrou na justiça contra a aviação ou não? Exatamente. E aí, nós fizemos uma denúncia em 2007, baseado nisso, que nós conseguimos reduzir a tarifa na época, né? E só que depois que ganha, infelizmente, alguns parceiros, esses empresários acabam virando parceiros da administração. Alguns políticos não sabem distinguir o interesse público do interesse privado. Mas você acha então que a prefeita agora está mais como parceira do que como fiscalizadora, então? Com certeza, é só pega o ônibus, faz o que eu faço, faz o que a população faz. Vai aqui no ponto de ônibus aqui da Puglisi, pega o ônibus aqui, vai no Hospital Santa Amaro, tá? Vai ali, pega o ônibus, vai em Vicente Carvalho, na 14 bis, no terminal, ouve o que as pessoas estão falando sobre transporte de ônibus, só não ouve quem não quer. Agora, o Claudinho, a prefeita, então, ainda continuando na aviação, vai ter, nós vamos ter que entrar na queda da arrecadação, não tem jeito para chegar nesse tema. O que eu quero dizer é que se a prefeita vai baixar ou não os valores da passagem, porque vai haver uma queda de... vai haver a queda da arrecadação dos impostos dos tributos municipais. Então, agora o empresário não vai continuar. A tarifa, quer dizer, a inflação ela está se avolumando, o nível de desemprego está aumentando, né? As coisas estão subindo, né? Os produtos, primeira necessidade subindo, o supermercado subindo. Energia. E a energia subiu, a água subiu, energia, luz, os impostos subiram, né? E a tarifa subiu. E o trabalhador ele não vai acompanhar isso aí. Né? E sobre a questão do transporte, nós estamos preparando um relatório, não só fazendo críticas ao transporte. O Claudio vem aqui fazer crítica. Não, a RTG que está aí é uma criação do Moia e minha. Nós pegamos o sítio que era e reformulamos o transporte coletivo na cidade. As 36 linhas, as cores, as linhas corredores, as linhas noturnas, tudo criação nossa. Percurso itinerário. O que a população quer é ônibus na rua. Quer ônibus na rua. O pessoal não entende. Eu tenho um entendimento, porque lido com todos vocês aqui no bastidor e tal. A população que está em casa, Claudinho, ela não sabe o que é RTG, o que é CIT. Ela quer ônibus no ponto para pegar ela para ir embora, ou para ir para o serviço, não é isso? Olha, eu estou fazendo algumas sugestões, não é só crítica. Então, eu vou falar rapidamente, são extensas. A primeira, acabar com o monopólio da Transitoral, que está aprovado depois de 15 anos, vai esperar o quê? Depois de 15 anos o serviço é péssimo, de péssima qualidade. Segundo, um novo contrato, não só com uma nova empresa, mas também dá abertura para cooperativas de lotação. Claro, tem que ter a concorrência. Se não tiver a concorrência, se tiver o monopólio, vai ficar do jeito que está. O terceiro, a criação da meia passagem. Como tinha antigamente a meia seção. Você pega o ônibus no ferry boat, vai descer aqui no centro do Guarujá, você vai pagar R$ 3,20. Você pega no centro de Vicente Carvalho, vai descer no Monteiro da Cruz, como é que você vai pagar os mesmos R$ 3,20 que você paga para ir até o Perequê? Então a meia seção tem que voltar para quê? Para trajetos e percursos menores. 100% da frota tem que ser adaptada. Hoje 100% não é adaptada. O deficiente, a portador de necessidades especiais, o idoso, chega lá, o ônibus só não é adaptado, não tem a plataforma tem ônibus elevatória. Velho, tem ônibus, tem 30 ônibus acima da idade. O passe livre não só para estudante, mas para professor também. O professor também tem direito de ter o passe livre. Os terminais,
passado esses anos, eles têm que voltar para o patrimônio da prefeitura. Quem tem que explorar os terminais é o poder público. E a arrecadação dos terminais, sim, das lojas, do cinema, da publicidade, ele pode ajudar a subsidiar o passe livre. Como é que foi esse contrato aí dos terminais? Terminais, no final dos 15 anos, todo esse patrimônio dos terminais, ele vem para o poder público. Isso aí é obrigatoriamente. É obrigatoriamente, porque está no contrato, tem que voltar. Só que a prefeitura pode usar esse recurso para subsidiar, por exemplo, o passe livre que não está instituído. Certo. Tem que voltar a tarifa justa, que é R$ 2,60. Então tem uma série de sugestões. Outra coisa, do Wi-Fi. R$ 2,60? É R$ 2,60, é a tarifa correta. Falei, o custo operacional subiu... Hoje seria 2,60. O custo operacional da empresa subiu 117 e o valor da tarifa subiu 166. Nossa, bem mais, hein? Tá? Os ônibus tem que ter em Santos, tem que ter Wi-Fi, tem que ter ar-condicionado nos ônibus. E é tudo novo em Santos, você viu? Todos novos. Por que a frota aqui é uma frota velha e sucateada? Na verdade, falta fiscalização. Ninguém fiscaliza, né? E nós estamos cobrando isso do Ministério Público. Então tem uma série, nós chegamos a 21 propostas e o contrato, Wellington, não pode ser mais de 15 anos, não. É um contrato de no máximo 7 anos. E se a empresa quiser renovar, tem que fazer uma pesquisa de opinião pública em pelo menos 70% dos usuários. E 30% desse aí tem que aprovar. Como é que um contrato de 15 anos? Contrato leonino. É o contrato de 7 e se ela prestar um serviço razoável, aí faz uma pesquisa de opinião pública. Em Santos parece que vai ser assim, né? Em Santos parece que é 8 anos. Parecido. Eu acho que aqui tem que ser 7 anos, exatamente para pegar pelo menos um mandato e meio de quem tiver no coisa. Então tem muitas alterações. Nós chegamos agora a cerca de 21 sugestões que nós devemos estar encaminhando para a Prefeitura, para a Câmara e para o Ministério Público. Então não é só críticas, nós temos sugestões baseadas na nossa experiência. As sugestões são essas aí? São essas que nós começamos a propor. Certo. Agora, houve também, o Claudinho, teve uma questão aí do plano diretor. Como é que está essa questão do plano diretor? Você mandou alguma coisa para mim, acho que no Facebook. No plano nós fizemos uma denúncia, fizemos um relatório, né? Chamamos de Kinder Ovo, né? Colocando que... você abriu o ovo aqui. Isso, exatamente, nós viemos aqui, tem razão, você abriu o espaço para nós. até gostou, né? Aí nós fizemos um relatório ao Ministério Depois nós Público. comemos cada um pedacinho do chocolate. Por que o Kinder Ovo? Porque cada vez que você abre a folha do plano diretor, você vê um artigo, você vê uma lei, tem uma surpresinha. É uma surpresa que está embutida e, na verdade, desagradável sob o ponto de vista paisagístico e urbanístico da cidade. Então, nós temos uma denúncia no MP e o Ministério Público tem um laudo, tem um parecer do CAEX, que é um órgão técnico que dá assessoria para os MP, e agora ele está pedindo um parecer do CAEX sobre as emendas legislativas, as emendas que os vereadores fizeram. De que maneira essas emendas... O Ministério Público está pedindo isso? Pediu uma avaliação? Uma avaliação do CAEX. Já tem a avaliação do plano em si, feita pelo Executivo. E a avaliação do CAEX que eu tive acesso, na verdade, é contrária. Você teve acesso? Tive acesso, tá incluído no inquérito civil, faz sérias críticas ao plano diretor, o projeto original feito pelo Executivo. Agora, o promotor pediu um parecer sobre as emendas que os vereadores fizeram. Se essas emendas ajudaram ou atrapalharam ainda mais o plano. Eu acredito que essas emendas, na verdade, não tinham nada que elas não ajudaram. Que foram feitos de forma aleatória, leiga, sem embasamento técnico. Mas aí técnico. Entra lá a questão lá do Armênio, que quer construir Vicente Carvalho, entra isso? Não tem nada a ver. Isso aqui é a região mais atingida em si, é a região central de Guarujá, a região da Enseada, Pernambuco, Perequim. Vicente Carvalho tem alguns impactos, mas na verdade, Vicente Carvalho são os impactos do porto, que na verdade, do porto, aeroporto, do túnel, que não foram bem analisados, né? O túnel é mais uma incógnita. Eu vim aqui, você falou assim, não, mas o túnel não está definido, o que eu falei para você? Está começando agora, para você ver que cada dia tem uma novidade. E daí, não vai sair mesmo o túnel? Olha, não foi discutido com a população ainda. A administração diz, não, está tudo resolvido, está tudo conversado. Não está conversado, ele nem sabe onde o túnel vai desembocar. Só para ter uma ideia, o acesso para o túnel que eu vi no projeto, quem está em Vicente Carvalho e quer pegar o túnel, tem que entrar na Tiago Ferreira, entrar na Arthur Bernardes, que é a rua do Antigo Banespa, pegar a Maranhão, passar do lado da CPFL para poder embocar o túnel. Ou seja, para você ter acesso ao túnel, você tem que entrar na Avenida Tiago Ferreira, num centro comercial. Então, sob o ponto de vista urbano e de trânsito, não tem nada resolvido ainda. Mas a associação comercial tirou foto com eles, o pessoal do CDL, todo mundo foto que está tudo certo, que... Você não viu no jornal? Saiu tudo no jornal. Mas está tudo certo. Foi discutido tecnicamente? Isso não foi. Eles apresentam, põem um audiovisual... E tal, o plano diretor também foi. Foi discutido na associação, a associação de engenheiros tal, olhou, tal, o pessoal bateu palma e está aí. O parecer do CAEX contrário ao plano diretor. Bom, e aí você falou no final do ano também que viria uma crise aí. No final do ano você teve no meu programa, eu acho que você falou isso, que a arrecadação iria cair.
É isso? Isso aí não é nem previsão, isso aí é o Brasil em si, né? Nós sabemos essa crise que está, a inflação, você falou no final do ano. Nós falamos agora no final do ano e falamos agora no programa antes do Carnaval. E a gente vê que a Prefeitura está adotando umas medidas, tem um decreto municipal, para reduzir em 10% as despesas com os contratos, reduzir o valor dos contratos. E nós fizemos uma análise desde então, a gente vê que... Você falou do asfalto, eu vi lá na internet, você falou do asfalto, que mesmo se diminuir vai ficar o mais caro. O asfalto, o tapa-buraco praticado é em torno de R$ 186,00 o metro quadrado. Se fizer uma redução de 10%, vai a 167, mas continua muito caro. E quanto que é o asfalto? Quanto teria que ser o asfalto? Ele não pode passar de R$ 65,00. 65? R$ 65,00. Um piso de porcelanato custa 80, 90. Como é que vai... Está pagando 165? R$ 186,00 o metro quadrado. 186? O metro quadrado do piso do asfalto. 3 vezes, 3 vezes 3, 18. Exatamente isso aí. Então não é 10% que vai resolver. Né? Sobre a questão da arrecadação, eu fiz uma conta rápida, né? Segundo a matéria que está, né, que a Prefeitura divulgou. Eu tirei foto, viu, Cida? Eu tirei foto dos jornais dos meios de comunicação. Coloca. O IPTU representa 36% da arrecadação. O ISS, 12%, e o Fundeb, que é o Fundo da Educação, 11%, que são as maiores fontes de arrecadação do município. Isso dá total de 650 milhões. Quer dizer, do 1 bilhão e 100 milhões do orçamento, 650 milhões vem do IPTU, ISS e Fundeb. Do IPTU é bastante, hein? Do IPTU, são 400 milhões de IPTU, 132 milhões de ISS e 121 do Fundeb. Se houver uma queda nisso, que está sujeito, claro, a crise que está assolando o município, o estado, o país, deve ter deve ter uma queda no ISS, nas atividades comerciais, no IPTU, pela inadimplência que vai aumentar e pelo próprio repasse do governo federal. Se tiver uma queda de 10%, que é o mínimo, no quê? Num ano de recessão, vai cair a arrecadação. Isso vai cair dos 650 milhões, vai dormir pelo menos 60 milhões a menos. Quer dizer, se nesses 3 tributos, que representam 65 milhões, nós estamos sujeitos, no mínimo, o impacto vai ser maior, nós acreditamos, a arrecadar 60 milhões a menos. Agora, os 3 maiores contratos da Prefeitura, eu peguei 3 de fachada. O lixo, que é 73 milhões, o da GP é 33 milhões e o da Elotura 11 milhões, dá 120 milhões de reais. Quer dizer, 3 contratos grandes dá 120. Se você fizer um corte de somente 10%, você vai economizar 12. É 120, você vai enxugar, cortar a gordura de 10%. Você vai gastar 12 milhões a menos. Só que se tiver uma queda na arrecadação, essa queda vai ser de 65. Quer dizer, nós vamos arrecadar 65 milhões a menos, se for uma queda só de 10%, e só vamos fazer um corte de 12 milhões. Ou seja, esse corte de 10%, na verdade, é uma gota no oceano. Não é isso que vai resolver o problema. Porque o problema, na verdade, como eu falei, é um problema de gestão pública, é um problema estrutural. É um problema de gastar mais do que se arrecada. Quer dizer, a maior arrecadação, as 3 maiores arrecadação dá 650, perde 10%, que é a queda normal prevista, arrecada 65 milhões a menos. E só corta 12? Quer dizer, o déficit vai ser bem maior do que se apresenta. E vai dar para dar aumento para o funcionário público? Olha, estranhamente, foi divulgado o corte nas despesas, estranhamente, no início da negociação. O funcionário está pedindo cerca de 12,14%. Né? O funcionário é bom ficar esperto nisso aí. Será que a conta fecha? Eu acho que a conta não fecha. Bom, Claudinho, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Wellington. E quando nós concluímos o nosso relatório, as propostas para transporte coletivo, você que dá sempre espaço, a gente queria utilizar o seu programa para a gente colocar as nossas sugestões desse novo processo licitatório. O que pode melhorar? Nossas propostas para melhorar o transporte coletivo da cidade. Com certeza você terá espaço sim no nosso programa, sempre teve, sempre terá. Até porque tem apresentador que fala que tem coisa que só acontece no programa dele, mas não é bem assim não. O único programa que traz o Claudinho é o Wellington, o Claudinho fala da prefeita, vai para o ar, o Claudinho fala da aviação, vai para o ar, o Claudinho fala de monopólio, vai para o ar, não corta nada aqui no nosso programa. Nosso programa tem credibilidade. Nós não ganhamos dinheiro da aviação, não ganhamos dinheiro da prefeita e de lugar nenhum. Então nós podemos trazer aqui e falar. O espaço aqui é nosso sim, tá certo? A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais.
te ensinando muito mais. O que é a Páscoa? Para mim, é uma época onde transformo doces sonhos em realidade. E eu conheço um lugar que encontro tudo o que preciso. E é lá que aprendo a dar forma aos meus sonhos e ajudo muita gente a dar sentido aos seus. Momentos assim são uma delícia. É Proplastic, mais uma vez juntas conseguindo transformar sonhos em realidade. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade, o segundo bloco que já tem nos estúdios a presença do Carlos Leda, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária no município do Guarujá. Vamos falar sobre muitas coisas aí interessantes para você que é comerciante e para a senhora dona de casa, para você trabalhador, que vai ficar sabendo aí dos seus direitos e o que está sendo feito para que você vá em algum lugar e tenha a qualidade no alimento e esteja tudo dentro dos parâmetros legais, tá certo? Antes de conversar com o Carlos Leda, vamos falar sobre o Colégio Professora Ieda Maria? Vamos sim, olha aí as imagens. Educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, salas com lousa digital, laboratórios de ciência e informática, atividades esportivas e extracurriculares, Kids Play, professores qualificados, matrículas abertas, colégio Professora Ieda Maria, 22 anos transformando conhecimento em valores e atitudes. Fica na Rua Campos Sales, 275, na Vila Júlia. Também falar com você sobre a Proplastic. Proplastic, 30 anos. Páscoa é na Proplastic, hein, gente? Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa, tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave. É a balada, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e vendas de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo diz Proplastic. Páscoa. Aqui tem tudo em Vicente de Carvalho, tá certo? Vamos então conversar com o Carlos Leda. O Carlos esteve com a gente aqui, foi no ano passado ou foi esse ano já, Carlos? Sim, no ano passado, no final do ano passado e no início um pouquinho antes do carnaval. Né? Isso. Ô Carlos, então já deu para, foi antes do carnaval, você estava ainda com a Operação Verão, né? Então vou te cumprimentar já e perguntar qual é qual a avaliação aí da Operação Verão. Certo, eu agradeço mais uma vez esse espaço para a gente falar um pouquinho da vigilância sanitária, do que nós fazemos no nosso município. Nós encerramos agora essa última Operação Verão, né, 2014-2015, com um saldo bastante positivo. O nosso foco era o comércio na praia, para evitar que para prevenir, né, saúde em relação às pessoas que frequentavam as nossas praias. Então a nossa preocupação era exatamente essa, era fazer com que as pessoas que consumissem esses alimentos na faixa de areia, que eles tivessem o máximo de segurança possível ao consumir esses alimentos. Agora, e qual é o saldo que ficou? Sim, ficamos muito contentes porque pelo terceiro ano consecutivo nós não tivemos nenhuma incidência de diarreia, surto de diarreia no município. Não tivemos nada disso. Não teve esse ano? Exatamente. Esse é resultado de um trabalho preventivo que vem sendo feito ao longo dos anos. Então, esse é o maior saldo positivo dessa operação. Pessoal, entende isso? Vocês explicam para o ambulante isso?
Graças a Deus, a vigilância sanitária é vista com bons olhos quando nós estamos atuando. Né? Exatamente, porque ela tem esse caráter de prevenção e de orientação. Então, quando a população vê, e nós estamos identificados na praia, eles veem com bons olhos essa atuação da vigilância sanitária. E os ambulantes, gostam de vocês? Também gostam muito, porque o nosso, como eu orienta, o caráter é de orientação e de prevenção. Educativo, né? Sim, exatamente. Para se chegar ao nível de qualquer tipo de coerção, de atitude, de multa e tudo mais, tem que ser uma coisa muito extrema, exatamente. Então, esse gelo aí, eu estava passeando com um amigo meu, caminhando, não perde o teu foco não, que eu tinha perguntado, tá? Sim. Estava caminhando com um amigo meu e falou, esses carros de gelo aqui, não tem, garanto que não tem qualidade, o gelo. Eu falei, não sei não, porque eu levei, até comentei, eu levei o chefe da vigilância sanitária, ele falou que todo esse gelo aí é tudo... Então, o licenciamento para distribuição, para o trabalho de distribuição ambulante do gelo, é parte do comércio. O que nós fazemos na praia é checar de onde esse gelo vem, a procedência desse gelo. Então, tem procedência. Exatamente. Todo aquele o carrinho que estiver funcionando na praia, o gelo que ele estiver usando para confeccionar tem que ter a procedência, exatamente. Sem a procedência, isso será descartado. Então, esse gelo, não menti, então. Esse gelo que sai daquele carro e que vai para a praia, vocês conferem lá no ambulante, é isso? Na verdade, nós não conferimos aquele gelo que está lá e sai para a praia. Nós conferimos aquele que já está lá. Que já está. Aquele que já está lá. Ele tem que ter a procedência, exatamente. Certo. Uma empresa aí tem idônea. Que ter a nota fiscal. Sim, a nota fiscal e uma empresa idônea que se responsabiliza por exemplo, por ele. tem que ter a nota fiscal toda semana. Sim, a todo momento, gelo né? derrete, a todo momento. Ele pode comprar no supermercado, porém ele tem que ter a nota fiscal da procedência Desculpa, daquele gelo. Eu te interrompi porque foi uma dúvida que a gente estava caminhando. E eu defendi porque eu falei, não, ele esteve no meu programa, explicou tudo direitinho. Isso aí eu vou defender. Tá certo. Ficou muito engraçado. Ele falou, por que tu está defendendo? Eu falei, não, porque me explicou. Quando me explica e eu vejo que a realidade você tem que falar. Mas a realidade. É porque você é um cara técnico, você não é um cara político. Sim, estamos aqui falando de política, estamos falando de técnico. Essencialmente técnico. Quando eu convido você no meu programa, não é para falar se a prefeita é boa ou ruim. É para falar do que a vigilância sanitária está fazendo, se está fazendo correto, está faltando o quê, o que não está faltando. Né? Sempre a questão técnica, diferente de uma entrevista como foi com o Cláudio Rodrigues, que é uma entrevista eminentemente política, dos problemas da cidade. Você não, é a questão da vigilância sanitária, e isso eu deixo bem claro para que o telespectador da TV Guarujá não fique pensando que a gente está puxando o saco ou deixar de puxar, que eu não puxo o saco de ninguém, tá certo? Então a gente estava falando de uma avaliação do verão. Do verão. Essa operação verão, ela gerou aproximadamente 810 notificações na praia. O que significa isso? Que nós fizemos uma vistoria em cada carrinho, em cada quiosque da orla da praia e notificamos a arrumar qualquer tipo de irregularidade que foi encontrada. Isso só na praia? Isso só na praia. Tá. Isso só na praia, em todas as praias. Antes, né? Exatamente. Então, as licenças do ambulante, elas são geradas pelo comércio. Né? Não, o setor é exatamente. Vigilância. Nós vamos ver, no âmbito da vigilância sanitária, as irregularidades que são encontradas e notificamos. Essas notificações foram num total de 810 aproximadamente. 810. Alguma virou multa, não? Sim. Tiveram algumas poucas que viraram multa. E essas que viraram multa foi por quê? Por N motivos. Falta de ou o gelo que não tinha procedência, ou a falta de asepsia nos utensílios e tudo mais, ou a falta do acondicionamento adequado do alimento na sua temperatura. Algumas aí você notificou, aí passou 2, 3 dias depois, continuava o problema, é isso? Não, na verdade, nós já estamos fazendo esse trabalho há mais de 10 anos. Então, se ele não fez, é porque ele não quis fazer. Então, ele já não tem mais desculpa. Então, você já chegou multando? Exatamente. Você não orienta mais agora? Não tem como orientar. Na verdade, exatamente, nós vamos checar se é uma coisa muito esdrúxula, se é uma coisa muito latente ali naquele momento e não tem realmente, se você percebe a má vontade do comerciante em atender, a gente tem que tomar uma atitude mais drástica para que isso não se repita. Foram quantas multas, mais ou menos? Aproximadamente, não, foram poucas, no universo de 810, aproximadamente, acho que 6 multas. 6, nem 10%. Exatamente. Nossa, muito pouca multa. E as notificações, eram mais relativas a quê? Todo tipo de irregularidade. Na verdade, nós fazíamos, a grande maioria dessas notificações, ou desses autos, eram autos de cientificação ou de vistoria. Né? Então, nós precisamos justificar o nosso trabalho e temos que documentar isso através do nosso talão.
Carlos, mais alguma coisa da Operação Verão? Pode destacar? Então, o saldo positivo nisso acaba, no geral, sendo, vamos dizer assim, uma colaboração para que não hajam surtos de virose e de diarreia na cidade, como houve há 7, 8 anos atrás. Tá. Eu fui no Santo Amaro e o médico, quando não sabe o que é, ele fala que é virose, né? Então, esse ano, para falar a verdade, eu levei meu filho lá no Santo Amaro. Ele não estava com essa virose, mas existiam pais lá dizendo que tinha gente com dor de barriga, mas pode ter sido uma coisa mais localizada, né? Exatamente. Não foi generalizada, né? Exatamente. Teve um ano que até eu peguei, foi todo mundo. Teve um ano que foi todo mundo. Às vezes você pode comprar um alimento no mercado, colocar no porta-mala do seu carro e fazer outras coisas. Esse alimento acaba a temperatura se elevando muito com um calor desse, e às vezes você chega em casa, ao consumir esse alimento, você pode sofrer alguma anomalia. Você vai na praia e acaba pondo culpa naquilo que você comeu na praia e às vezes não foi. Então é muito subjetiva essa análise. Agora, Carlos, quando você esteve aqui no último programa também, acho que foi no último, no penúltimo, acho que foi no último, nós falamos sobre a questão da absoluta. Sim. Que é muito quente lá dentro. Eu queria saber se vocês foram lá, você prometeu que iria lá no... Sim, exatamente. Como eu te falei naquela ocasião, nós já havíamos ido lá quando você falou e já havíamos pedido algumas coisas. Eles fizeram algumas adaptações, a instalação de alguns ventiladores que borrifavam água e tudo mais. Isso não foi suficiente. As altas temperaturas que nós atravessamos no início desse ano bateram recordes, eu acho que em todo o país, que gerou inclusive toda essa seca que tinha aí. Nós retornamos, quando você falou para nós retornamos lá para ver em que pé estava... porque quando é uma denúncia, ela tem que ser apurada. Sim, ela tem que ser apurada. Nós temos isso pactuado, inclusive, com um programa que nós fazemos durante todo o ano. Nós cumprimos uma pactuação, ou seja, fazemos um planejamento para todo ano e temos que cumprir isso. As denúncias fazem parte dessa pactuação. Certo. E aí o que você constatou lá? Nós constatamos que realmente as temperaturas estavam elevadas, porém, ao ir lá, as temperaturas já tinham caído muito e nós não conseguimos fazer essa detecção. Vamos aguardar um pouco mais, estamos em alerta em relação a isso. Você fez um laudo de vistoria, alguma coisa? Sim, isso está tudo, sim. E você avisou que vai voltar, não? Sim, voltaremos, tão logo essas temperaturas se elevem novamente, nós estaremos voltando, porém eles já estão avisados que existe uma denúncia, que existe uma situação desagradável e desconfortável para o trabalhador e que precisa ser sanada. Certo. Então, lá para dezembro, janeiro, você deve voltar lá. Com certeza, né? Com certeza. Pode nos cobrar. É importante porque o trabalhador precisa... Precisa de conforto, precisa de ambiente para trabalhar. Mínimo. Agora, Carlos, você está também com um programa nacional de exames, né? De qualidade de mamografia. O que é isso aí? Todos os anos, nós fazemos uma checagem da qualidade dos exames de mamografia no nosso município. Isso é um programa nacional. Para não ter um problema que teve igual em Santos, é isso? No hospital? Sim, pode ser, exatamente. Teve um problema, acho que na Beneficência Portuguesa, de uma cápsula vencida que estava... É isso não? Mais ou menos isso. Para o telespectador ter uma ideia. Trocando em miúdos. Tá. A paciente vai até uma clínica que faz o exame. Esse aparelho que faz o exame, o mamógrafo, ele tem que estar dentro dos padrões, atestando qualidade para esse exame. Ou seja, o aparelho tem que ter um laudo radiométrico atestado por um físico, dizendo que esse aparelho está apto para realizar esses exames. Então nós fazemos visitas em todas as clínicas que trabalham com mamografia, inclusive as próprias, inclusive as do município, atestando que esses exames saiam com qualidade fidedigna para que o médico possa fazer os encaminhamentos necessários. E o ano passado vocês fizeram isso? Sim, fizemos isso. E o ano passado deu algum problema? Sempre nós temos algum tipo de problema, alguma folga, alguma anomaliazinha que são sanadas, tem que ser sanadas imediatamente, ou sob pena da intervenção e da interdição do aparelho. Isso já ocorreu, inclusive, no ano passado. Tá certo. O Carlos Leda, portanto, que esteve conosco aí nesse segundo bloco, esclarecendo bastante coisa, né? Sempre uma pauta interessante. Antes de encerrar esse bloco, eu quero agradecer a assessoria lá, a Karina, né? Que ontem, quando eu liguei solicitando a presença do Carlos Leda, imediatamente ela viu e retornou. Quando faz o que é certo, a gente fala também, a gente só não critica não, a gente fala o que é a realidade, tá certo? Então, nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos já.
estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. O que é a Páscoa? Para mim, é uma época onde transformo doces sonhos em realidade. E eu conheço um lugar que encontro tudo o que preciso. E é lá que aprendo a dar forma aos meus sonhos e ajudo muita gente a dar sentido aos seus. Momentos assim são uma delícia. É Proplastic, mais uma vez juntas conseguindo transformar sonhos em realidade. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Colégio Professora Ieda Maria. Lousa digital. Parque Kids Play. Cozinha experimental. Sala de estimulações. Quadra poliesportiva. Além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria. 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade. Nós já temos nos estúdios, nesse terceiro bloco, a presença do presidente do PTB de Guarujá, empresário Heitor Gonzalez. Cadê o Heitor? Isso, tá aí, tá de azul ele, né? Todo de azul aí, tá parecendo um passarinho, né? Vamos conversar com o Heitor aí nesse terceiro e último bloco. Antes de conversar com o Heitor, vamos falar sobre o Colégio Adélia. O Colégio Adélia está com matrículas abertas, isso mesmo, Colégio Adélia. O Colégio Adélia tem desde educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, venha estudar com quem gosta de ensinar. Ô Cida, a Cida falou da minha camisa tá bonita, a Cida gostou. A camisa eu ganhei da Valéria Chocotrufas. Valéria, sua camisa tá fazendo o maior sucesso, ó. Azul aqui, salmão, né? Salmão. Né? Pra daltônico. Pra daltônico. Eu vim de azul. Oi, Heitor, obrigado pela sua presença. É sempre um prazer de estar aqui e levar a informação fresca, né? Para os seus telespectadores, aí agora, que são muitos. Heitor, não tem como fugir da pergunta, né? O Walter Suma saiu do seu partido, a gente anunciava que poderia sair, né? Várias vezes eu liguei para você, Heitor, é verdade, não é e tal. E na semana passada ele acabou saindo, nós ficamos sabendo, divulgamos até em primeira mão no nosso Facebook, muita gente ligou para saber se era verdade, depois você postou dizendo que realmente era verdade. Eu queria saber como é que foi essa saída. É assim, foi uma saída que não teve surpresa, né? É o jeito Suman de fazer política, né? Ele vai aos trancos e barrancos. A gente, logicamente, não esperava, porque tínhamos, e acho que no programa passado eu tinha deixado bem claro, sempre existia a curiosidade na cidade de saber como convivíamos, eu e Suma, no mesmo partido, os dois candidatos a prefeito, e eu disse que nós tínhamos tido uma reunião com o Campos Machado, que é quem manda no PTB, quem dirige o PTB,
e que lá tinha ficado tudo acertado, né? Tinha ficado todos os tópicos. Então não combinaram com o Suma. Para 2016, não, inclusive com o Suma. Ele estava junto? Tava junto. Vai fazer igual o jogador de futebol, o Garrincha, né? Não, o Garrincha falou, né? Aquela história lá que o técnico, vamos fazer isso, o Garrincha, você combinou com o Não, ele estava junto. Ele estava junto. Ficou tudo acordado, bonitinho. Foi em São Paulo, foi reunião? Não, foi aqui no Guarujá, no apartamento do Campos Machado, no prédio onde ele mora, no Tortuga. Certo. E ali fizemos uma reunião a tarde toda, deixamos todos os pontos bem... Você, o Suma e ele? Eu, o Suma e ele, mais alguns integrantes do PTB. Tinha umas 10 pessoas. Certo. E ali ficou acordado que seria feita uma pesquisa muito abrangente na cidade, com todos os pretensos candidatos a prefeito. Essa pesquisa abrangeria também os possíveis vices e o que seria de agrado do povo do Guarujá, esse com esse com esse, todas as combinações possíveis. Uma coisa bem completa, né? E os principais anseios aí do nosso povo, que está bem sofrido, né? Então essa pesquisa ainda vai ser feita, não mudou nada, e ficou acertado isso, que conforme a pesquisa se tomariam os rumos do partido, e que o partido seria protagonista nas eleições de 2016. E o Suman disse categoricamente, não, eu aceito as regras do jogo e mesmo que eu seja preterido numa pesquisa, não quero sair do PTB. E foi assim começamos a caminhar. Então a surpresa maior foi para o partido e não para o Heitor. O Heitor já tinha... Por quê? Eu conheço já o Suman, né, de todos os episódios passados com ele. Quando ele ingressou no PTB, eu conversei muito seriamente com ele. Falei, Suman, você tem uma série de problemas de não cumprir as suas promessas e os seus acordos. E a gente tem muito receio disso. Não, aprendi muito e isso não vai acontecer. Mas eu tinha as minhas ressalvas, né? Já tinha, como você mesmo disse, já tinha acontecido problemas na nossa eleição de deputado federal e estadual. Problemas esses que eu entendi perfeitamente, né? Eu, como deputado federal, ou talvez como empresário, ou como presidente do partido, deveria financiar a campanha do Suma. Não financiei. Ele poderia, né, me avisar, olha, já que você não vai financiar minha campanha, eu vou sair com Pedro, José ou Paulo. Não, ele já o fez sem nem me perguntar se eu iria financiar a campanha dele. Mas tudo bem, isso passou, conversamos, esclarecemos, nos entendemos. Então, a surpresa ficou para o partido, ficou para o próprio Campos Machado, ficou uma surpresa muito grande. Para mim, eu estava sempre... A surpresa... O quê? Dele ter realmente saído, né? Depois de fazer essa reunião, depois de fazer esse acordo com o Campos Machado, não foi com o Heitor. O acordo do Suma foi com o Campos Machado e com todas as lideranças do PTB que estavam lá, de São Paulo e aqui do Guarujá. O Campos chegou a dizer, você comentou comigo que o Campos chegou a dizer que o próprio Sim, Campos... Não, o Campos, ele comentou que ele tinha um interesse muito grande em que a prefeitura do Guarujá fosse do PTB. Interesses políticos dele, né, que a prefeitura do Guarujá fosse do PTB, pelos anseios políticos dele, não precisou o porquê, a gente imagina por quê. Mas ele gostaria muito e se desdobraria em dois e disse mais, eu pessoalmente vou conduzir a campanha de 2016, não vai ser o Heitor que vai conduzir, quem vai conduzir vai ser eu. Eu tenho interesses especiais nessa campanha no Guarujá em 2016. Então você acha que o Campos então ficou mais decepcionado do que o local? Não, o Campos ficou mais decepcionado que eu, com certeza, porque ele não esperava que acontecesse esse tipo de coisa, né? Para ele foi uma surpresa, para mim não foi uma surpresa. Você estava mais ou menos esperando, então? Não, eu sempre estou esperando. Quando eu conheço uma pessoa, Wellington, a gente acaba sabendo como aquela pessoa se comporta, né? Tem amigo seu que você sabe que quando bebe, ele quer brigar, não tem? Tem amigo que quando bebe fica inconveniente. Tem amigo que quando bebe quer brigar. Então você conhece, o amigo é seu. Tem o que vomita. Poxa, Joãozinho quando bebe vai querer brigar. Tá bebendo, vai arrumar confusão. Eu vou embora. Então você está esperando. Então o Suman, poxa, ele é conhecido, né, no Guarujá, todos os problemas que ele teve em todos os partidos que ele passou, ele teve problemas parecidos. Então é um problema dele. Eu gravei um dos programas, eu não sei com quem foi até, a pessoa falou, não, o problema do Suma é que ele é instável. Ok, realmente, ele é instável.
E veja bem, tudo que eu estou falando aqui, eu não falo na frente da televisão. Todos esses assuntos, esses problemas, eu tenho os meus, que também não são poucos, foram conversados. A gente tem que conversar, né? Uma relação política, ou uma relação entre homem e mulher, ou uma relação entre patrão e empregado, ou uma relação entre sócios, ela tem que ser discutida, para que os problemas sejam minimizados, né? Então, eu sempre discuti os meus problemas com ele para que os meus e os deles fossem minimizados. Agora, e por que você acha que ele saiu do partido? Eu não sei. Apoio, falta de apoio, não foi? Não, falta de apoio não foi. Por causa foi. da pesquisa? Não, nem a pesquisa. Poxa, até prova em contrário, ele teve 27 mil votos no Guarujá, a pesquisa seria favorável a ele. Eu nunca escondi de ninguém que seria. Então, na verdade, não sei. Ou foram influências, né? Eu não sei te dizer. Conheço pessoas ligadas a ele que não entenderam até agora. E conheço pessoas que estavam muito ligadas a ele de alguma forma e já arredaram o pé por conta disso. E agora o risco que os partidos agora também tem o Farid, que está voando aí, não sabe para onde vai. Cada um, os partidos vão se fechando. Parece que estamos só em março e até setembro, mas a coisa se afunila. Ele, logicamente, é um candidato em potencial de primeira ponta, então vai ser difícil também. O grande problema dele, que é a minha diferença de mim, eu faço acordos e cumpro. Eu tento unir e sempre consigo unir, entendeu? Então, eu tenho essa facilidade. Então, entre o pessoal dele até gerou problemas, porque eu teria ido num churrasco com o Ayrton Cinto, com o Aranha, e o Aranha hoje critica o Suma em cada esquina, mas eu não tenho nada a ver com o Aranha. O Aranha critica, deve ter os motivos dele para criticar. Não, mas o Aranha então eu não posso deixar de andar com o Aranha. O Aranha é independente. Mas eu encontrei. O Aranha critica todo mundo. E nasceu uma foto desse encontro, tiraram uma foto minha, não abraçado. Uma foto ali numa mesa. Comendo o carneiro. Tava bom o carneiro? Tava bom o carneiro. Lá no Jesus? Não, foi no Heleno. E aí aconteceu, mas e converso com todas as pessoas, converso com o Benzi, com o Marcelo Scassoni, com todo mundo. Eu fiz uma brincadeira outro dia, agora eu tô solteiro, então agora eu vou conversar com todo mundo mesmo. Não, mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem. O lado bom na visão política é que antes vocês tinham 2 candidatos. Sim. Primeiro que você foi esse crédito tem que ser dado, você foi o maestro de um partido que foi o mais votado na cidade. Sem dúvida, então, sem dúvida. Todo mundo tem defeito, igual você tem defeito também, mas tem esse mérito. Não, foi sem o partido dúvida. Que mais teve voto. Sem dúvida. E alguém teve que organizar isso aí. Com certeza. A coordenação, e todos, na verdade, acreditavam nisso. O Suma sairia prefeito, eu seria o coordenador, tentaria unir as coisas. Esse era o espírito, né? Mas ele escutou alguma outra pessoa e como ele é instável, num momento de instabilidade, ele escutou outra pessoa e tomou essa decisão. Está tomada, a decisão está tomada. Bom, decisão tomada, agora não resta outra E tudo isso, a única coisa ruim, e essa é a única crítica que eu faço a ele, não pegou o telefone e me ligou. Isso é ele não ligou para você? É a única crítica que eu realmente faço a ele, é essa, que realmente bastaria ele pegar o telefone e me dizer, olha, é isso, vou fazer isso. Ele não me ligou, mandou um portador do documento, eu assinei, né, e ficou por isso mesmo. Porque vocês estavam juntos direto, né? Isso foi uma coisa... Ficou triste. Foi o mais chato da história. Eu acho que é normal, a política, o emprego, a mesma coisa, né? Hoje você está aqui na TV Guarujá. Amanhã vem outra TV, te faz uma proposta irrecusável, o máximo que você tem que pegar... Agradecer o Ribamar e falar, Ribamar, obrigado por tudo que você fez até agora, eu tenho uma outra oportunidade, assim e assado, e pronto. É assim que acontece, até porque uma coisa que eu levo comigo na vida é não julgar. Então, você tem que chegar, você acha que a sua proposta na outra TV, o Ribamar não poderia cobrir.
Mas você tem que falar para ele. Você não pode julgar que ele não poderia. De repente, pode, naquele momento ele fala, pô... pela pessoa, né? Você não pode decidir pelos pessoa. outros, né? Então é a mesma coisa. Ele teria que chegar para mim e falar, olha, Heitor, vou fazer isso por causa disso, disso, disso. E eu poderia... Podia conversar de novo. Eu poderia conversar de novo e mudar outras coisas. Mas ele preferiu fazer a coisa dessa forma e tudo bem. É um direito. É como eu digo, é um direito dele e é dele. É o jeito dele fazer política. Então, fica assim. Agora, Heitor, então tinha 2 pré-candidatos dentro do partido, agora o candidato natural... agora só tem um. Você não mexeu nenhum pauzinho não para ele sair fora do partido? Não, muito pelo contrário, contrário. Eu enxergava uma coisa diferente, como eu te disse. Se eu vejo 2 gerentes na minha empresa brigando, eu tento unir eles. Eu não tento separar e mandar um embora para ficar com o melhor. Não, essa política não serve nem em casa, nem no trabalho, e muito menos na política. O que eu queria era agregar todos. Logicamente, o mais difícil de agregar era ele mesmo, né? Porque é difícil, a credibilidade política dele é pequena. É pequena. Então, ele tem voto. Voto é uma coisa e credibilidade política é outra diferente, né? Exatamente por não cumprir as coisas, às vezes a credibilidade diminui. Então, o que eu queria sempre fazer era juntar. Eu quero juntar, eu não quero desagregar. E agora tudo bem, agora ele vai ficar num partido, eu estou no PTB, o Aranha está no dele, o Ayrton Cinto, o Benzi, o Marcelo Squassoni, cada um está no seu partido. Né? A Angélica tem o dele, cada um pretenso candidato a prefeito. A gente sempre, todo mundo se apavora e fala, nossa, 20 candidatos, mas é assim mesmo. Começa com 20 e acaba tem com 20 3. partidos, tem 20 candidatos, isso aí vai apertando, né? O Duíne, esqueci, o Adilson de Jesus, talvez venha, o Cândido, enfim, tem aí 20 pessoas, talvez, se você botar na mão, tem 20 pessoas hoje. E essas 20 vai ficar 5. Por isso que é pré, né? Por isso que é pré. Pré, né? É pré ainda. Então, na verdade, dessas 20 vão ficar 5. E isso é o objetivo, que fiquem 5 ou 4 grupos dessas 20 pessoas. Pronto, já melhorou. E esse era o objetivo, né? Então agora ele vai fazer o grupo dele, tem que fazer o grupo dele. Mas agora então você ficou como principal líder do partido, então você deve, você hoje é o pré-candidato do Hoje eu sou o pré-candidato a prefeito do PTB. A intenção é essa? A intenção é essa, continua tudo igual. No PTB continua tudo igual. O que ia ser feito para os 2 vai ser feito para um. Uma pesquisa para saber aonde dá para andar, como, né? Que tipo de acordo pode ser feito e com quem. Você tem que ter uma radiografia. Né? O Guarujá, às vezes, ele vive de radiografias camufladas, né? Você fofoca, né? Não, você às vezes tem a radiografia certa, mas você manda errada para o mercado. Então o Guarujá vive de radiografias erradas, né? Contaminadas, vamos dizer assim, e de muita fofoca. E isso acho que cansou já, né? É por isso que acontecem certas coisas no Guarujá que não precisariam acontecer. Então, se você tiver uma radiografia real, né, com Farid, aí esquecemos de falar do Farid, com Farid, sem Farid, você tem que ter aquela radiografia. E com aquela radiografia, aliás, o Farid, você começa a analisar. Uma informação que eu conversei com ele esses dias, que eu queria saber, vai ser, não vai? Ele está viajando, ele vai voltar, está viajando no Brasil mesmo, vai voltar, segundo ele, até o final de março agora, ele define se é ou não candidato. Ok, é a informação que eu tenho. É o nome, né? Então, essas informações colocadas fazem com que a radiografia fique boa. E aí você tenha todo um mundo real para poder andar. Então eu vou conversar com fulano, quero ver se ele não quer somar com Beltrano, e assim. Porque até tem uma outra novidade política, né? Já aprovada pelo Senado, agora vai para a Câmara. Vai para a Câmara. Que é a coligação entre os partidos, não vai ter proporcional, só majoritária, não vai ter proporcional. Então, os partidos têm que ser muito bem montados e cada um para si. Deus por todos. E isso é uma novidade interessante em se tratando de Guarujá, né? Bastante interessante. Muito interessante. Porque, realmente... E o nosso partido está... Está redondo. Redondíssimo. Já tem pré-candidato? Já temos muitos nomes certos, muitos nomes aí já quase certos, bem interessantes. Heitor, você é um empresário bem sucedido e por que você quer ser prefeito de Guarujá? Você podia ficar lá no teu aquário, no Rufino,
Você tem aquário fora daqui também? Minha mãe já fez essa pergunta, minha mulher já fez, que a gente tem amizade. Minhas filhas já fizeram. Eu não quero ser prefeito, não faço questão nenhuma de ser prefeito. Você tem que se colocar o nome para prefeito, assim como eles estão colocando também, porque são as pessoas que vão acabar negociando para ver quem tem melhor condição de ser prefeito e todos os outros ajudarem. Essa é a lógica. Acontece no Guarujá? Não, nunca acontece. Realmente nunca acontece. Mas é a lógica de qualquer coisa. Para mim, qualquer candidato desses 20, e muitos deles têm boas intenções, e faça um acordo com os outros e a coisa seja decidida em grupo, vai ser bom para o Guarujá. Eu só quero coisa boa para o Guarujá. Se eu puder não ser nada e o Guarujá melhorar, para mim está ótimo. Problema. Eu ajudo a coordenar, ajudo a fazer, ajudo a governar, posso ser secretário de novo. Eu não tenho vaidade de, eu quero ser o prefeito do Guarujá. Não tenho a mínima vaidade. Agora, mas eu quero o bem do Guarujá, que parece que tem muita gente que nasceu aqui e para ele está tudo bom. Eu não acho que está nada bom. A cidade está parada. A cidade está morta, está parada, está abandonada. O pessoal só sabe falar em buraco, mas o buraco é muito mais embaixo do que o buraco. A cidade está com problemas muito grandes. E não é só os buracos. Os buracos você vai lá rapidinho, tampa, gasta 2, 3 milhões. E você tampa os buracos. Acho que a preocupação é outra. A preocupação com o Guarujá é outra, que ela está ficando para trás, entendeu? Em todos os sentidos ela está ficando para trás. E isso é muito ruim. Nós vivemos, aqui não tem, só tem banana no Guarujá e essas bananas todo mundo precisa comprar. Não, o Guarujá não tem nada de mais do que outros lugares. Então ela precisa se modernizar para as pessoas virem gastar aqui, porque nós vivemos do quê? Do que as pessoas gastam no Guarujá. Essa é a nossa economia. Nós não temos outra economia. O Guarujá não tem nenhuma economia própria. O Heitor, na sua campanha de deputado, você não fez com promessas mirabolantes, não fez com... ou seja, você fez uma campanha diferente. A gente já comentou isso aqui. Agora, você viu que o povo está preparado para uma campanha desse tipo? Porque... Não, o povo não está, mas você vê. Eu vou agora falar do Marcelo. Marcelo tem me surpreendido até a mim, Marcelo Squassoni. Você vê que em um mês aí que ele está como deputado, ele já conseguiu mexer com várias coisas. Então, se ele quiser, não importa que ele foi eleito com 20 mil, ele vai mostrar para o Guarujá o quanto é importante para a cidade ter um deputado federal. E eu tenho certeza que ele vai mostrar. Ele sabe andar, é o meio dele, ele vai fazer muita coisa pelo Guarujá. Tenho quase certeza absoluta que o Marcelo vai ser um bom deputado federal. E aí o Guarujá vai acordar, poxa, tá vendo? Nós elegemos. Isso é bom. Bom, então tá bom. Tivemos aí, nesse terceiro e último bloco, um bate-papo aí com o Heitor Gonzalez, ele é presidente do PTB, pré-candidato a prefeito aí pelo PTB no município do Guarujá. Nós vamos então agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. O que é a Páscoa? Para mim, é uma época onde transformo doces sonhos em realidade. E eu conheço um lugar que encontro tudo o que preciso. E é lá que aprendo a dar forma aos meus sonhos e ajudo muita gente a dar sentido aos seus. Momentos assim são uma delícia. É Proplastic, mais uma vez juntas conseguindo transformar sonhos em realidade. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas.
Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado. Variedades em pães, doces, salgados e integrais. Almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132.